como esse planejamento espiritual, desse domínio sem domínio, é muito maior do que a gente imagina e começou há muito mais tempo do que a gente pode imaginar. Vamos abrir um pouco a nossa cabeça? Vamos entender um pouco da própria história humana? Se o planeta Terra ele é um orbe que recebeu espíritos de outros lugares de evolução e que também recebeu espíritos que saíram daqui mesmo, dos outros estágios evolutivos, como do reino animal, passou para o reino elemental e depois entrou no reino hominal, sem nenhum tipo de conhecimento, e que a gente fala não é conhecimento de inteligência, não. É discernimento de você saber o que é certo e o que é errado. Esses primeiros seres que estiveram aqui, que vieram do reino que a gente chama elemental, Passou pelo animal, foi para o elemental e depois entrou no reino hominal. Eles não tinham o discernimento de livre-arbítrio. Eles faziam o que alguém mandava ou o que alguém queria, mas eles não sabiam se aquilo que eles estavam fazendo era bom ou era mal. Conforme eles foram reencarnando e entrando na lei de ação e reação, eles começaram a perceber que o que eles faziam de mal voltavam para ele. E aí então eles iam se podando na sua evolução no que poderia ser coisas ruins. Alguns que permaneceram nos erros começaram a pegar gosto até pelo erro, só que muitas consequências ruins vinham também para eles. Aqueles que faziam o que era certo, gradativamente iam mais rápido. Os que faziam coisas erradas ou estacionavam, ou iam de forma mais lenta na sua evolução. Eu não estou falando de 1 ano, de 2 anos, eu estou falando de milhões de anos. Quando os espíritos vêm de Capela para cá, eles encontram aqui na Terra seres que são muito atrasados. E uma forma de poder fazer com que eles se regenerem era conviver com espíritos extremamente atrasados e, de uma forma instintiva, ajudá-los a poder evoluir também. Então, todos esses espíritos de diferentes graus de evolução, vivendo totalmente juntos, foi criando essa nata que a gente tem hoje no planeta Terra e essa diferença de casta, de religião, de pensamento, de linguagem, de comunicação, de entendimento. Por isso que tem tanta gente diferente e em níveis tão variados. Aqui tem aquele que é mais atrasado, que ainda está naqueles primórdios da evolução, uma pessoa grossa, dura, egoísta, uma pessoa que não valoriza ninguém a não ser a si mesma, uma pessoa às vezes que não quer estudar, que não quer aprender, uma pessoa que não quer ajudar ninguém, aquele outro que quer viver de migalhas de alguém, vive de dinheiro dado só pelos outros, ou vive só do esforço alheio, não quer se esforçar, não quer se desenvolver, não quer aprender, não quer evoluir, e outros extremamente acelerados na busca do seu aprimoramento. Uns buscam apenas dinheiro, outros poder, outros os dois, mas há aqueles também que já venceram a si mesmo e buscam o seu espiritual. Querem se tornar pessoas melhores, espíritos melhores. São perseguidos, maltratados, são ridicularizados, mas são mais persistentes. Vocês veem como existe uma gama muito diferente de espíritos na Terra? E diante de tudo isso, tem um ser chamado Cristo, ajudando cada um, dentro do seu estágio, a evoluir. Como é que se cria um domínio sem domínio nessa condição? Tem que despertar a consciência. Tem que fazer com aquele que é mais ignorante ou aquele que é mais evoluído encontre um nível mínimo de consciência que faça com que eles aprendam que eu não consigo evoluir sozinho.
Eu não consigo caminhar sozinho. Eu não consigo viver só, cuidando só de mim. Eu tenho que compartilhar. Eu tenho que aprender com o esforço daqueles grandes seres que passaram pela Terra e que deixaram um legado de qual era o caminho certo. Quais são os valores que tanto aquele que é ignorante quanto aquele que é sábio devem trabalhar? Amor, renúncia, humildade, justiça, compaixão, família, caridade, solidariedade, respeito. São valores. E esses valores vão estar ligados na empresa, no empresário, na igreja, no cientista. Pensa, um cientista, por exemplo, que não respeitar o outro, ele pode tentar fazer as coisas egoisticamente, até pode, só que vai servir mais para ele do que para a humanidade. Uma pessoa que está na religião, por exemplo, que não quiser crescer, não quiser se desenvolver, não quiser aprender, ela vai se fanatizar. Ela vai achar que só ela tem a visão correta das coisas. E Deus foi tão perfeito que Ele pegou o que nós chamamos de verdade, separou em pedacinhos pequenininhos e entregou uma parte para cada um. E essa verdade só vai ter valor realmente se juntarmos os pedaços. A minha verdade com a sua verdade, com a verdade dele, com a verdade dela, e é a soma das verdades que vai nos dar a visão do todo. Olha como Deus é perfeito. Você vê como a espiritualidade está tentando mostrar para nós o que é um domínio sem domínio? E agora estão aparecendo pessoas que estão falando às claras o que é verdade, enquanto outros tentam usar da mentira. E a mentira cada vez mais está comprovadamente mostrando que ela não leva a lugar algum, que ela está só se afundando, está fazendo apenas com que esse espírito acabe se perdendo mais ainda, e por ele nós devemos orar, devemos pedir a Deus misericórdia, porque a gente sabe que pela lei da ação e reação, o que esses espíritos estão buscando para ele não é nada bom.